Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a estar refletindo comigo no livro de Êxodo, capítulo de número 33, dos versículos de número 15 até o verso de número 17, onde a palavra de Deus nos diz assim: Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Refletiremos nesse dia a respeito do tema: a presença de Deus faz toda a diferença. Bem, queridos, embora muitas pessoas não tenham percebido ainda, é a presença de Deus que faz toda a diferença em suas vidas. Somos acostumados a escutar alguns entes queridos abençoar outros com a seguinte expressão: vai com Deus. Isso é tão relevante que Moisés está suplicando a presença de Deus, que o Senhor fosse adiante dele e do seu povo, pois Moisés estava convicto que precisavam da graça de Deus em suas vidas. Além disso, a presença de Deus traz ao povo a proteção quando o desespero tenta sobressair, como nós podemos notar na experiência vivida pelo povo de Deus naquela situação difícil, complicada, complexa, quando eles estavam no Mar Vermelho. A palavra de Deus, em Êxodo, capítulo de número 14, versículos de número 19 e 20, nos relata a respeito dessa experiência. A palavra de Deus nos diz assim: Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Nós podemos notar que a presença de Deus nos garante essa segurança em meio àquela perseguição, como também em meio às perseguições da vida. O Senhor nosso Deus, quando está diante de nós, quando está na nossa retaguarda, ele nos garante a proteção, de tal forma que nossos adversários jamais poderão lograr êxito contra as nossas vidas. Esse texto nos ensina também que Moisés age com humildade diante do Senhor, suplicando a presença de Deus para o seu povo. Do contrário, poderia prosseguir na jornada sem nenhum sucesso. E quando nós olhamos para a humildade de Moisés ao suplicar a Deus a sua presença, a presença para o seu povo, nós podemos perceber que muitos anos depois, Tiago vai escrever algo de grande importância, de relevância, na sua carta, no capítulo 4, versículo de número 10. Tiago diz: Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Podemos notar nesse texto ainda que Moisés não está pedindo as bênçãos do Senhor, mas sim a presença do Senhor das bênçãos. Hoje nós estamos vivendo um contexto em que muitas pessoas, elas na verdade não querem a presença de Deus em suas vidas, mas elas querem a bênção desse Deus. Mas nós podemos perceber, meus irmãos, irmãs, amigos e amigas, que muitos anos depois de Moisés, um grupo de pessoas optaria pela ausência do Senhor em suas vidas. Isso pode parecer absurdo, mas a verdade é que aquelas pessoas estavam sendo levadas, estavam sendo movidas por sua descrença, como também motivados pelo seu materialismo e a sua satisfação pessoal. E o próprio Senhor Jesus, ele faz questão de citar
essa experiência, a qual é registrada no Evangelho de João, no capítulo de número 6, dos versos de número 64 a 66. A palavra de Deus nos diz assim: contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Infelizmente, essa tem sido uma realidade em pleno século XXI. Muitos têm virado as costas para a presença de Deus. É importante ressaltar que o Senhor não obriga ninguém a desfrutar de sua presença. E a pergunta continua ecoando através dos anos, chegando nesse dia para mim e para você. Essa pergunta está registrada em João 6,67. Jesus, ele fez aquela pergunta para aquelas pessoas e continua fazendo para nós. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós, outros, retirar-vos? Podemos fazer como a maioria, optar pela ausência do Senhor em nossas vidas. Ou podemos, nesse dia, dar uma resposta sábia à semelhança de Pedro. E com essa resposta de Pedro, eu quero finalizar essa nossa reflexão nesse dia. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Isso está registrado em João 6, versículos 68 e 69. Ao olhar para o texto de nossa reflexão, perceberemos que Moisés desfrutará da presença do Senhor, pois é o próprio Senhor que lhe promete. A palavra de Deus nos diz: disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Que Jesus Cristo poderosamente possa nos abençoar com a sua presença todos os dias de nossas vidas. Que Deus te abençoe.